Gente, boa noite a todos, né? Um grande beijo no coração de cada um, muito gostoso. Seja bem-vindo, José Antônio, né? Ele chegou em cima da hora. Ele estava na casa espírita, né? Me informei aqui com um amigo dele, o André Sobreiro. Gente, é muito gostoso. Toda terça-feira nós estamos aqui na sala falando de Espiritismo na Rede Amigo. Meu boa noite também aí para todo esse pessoal que fica conectado na Rede Amigo Espírita. Então, nós, todas as terças-feiras, eu sempre repito, porque sempre tem pessoas novas aqui, nós nos reunimos aqui na sala falando Espiritismo na Rede Amigo, às 15 horas, onde nós estudamos educação mediúnica. E à noite, outros temas, como hoje, com o nosso querido José Antônio, que esteve apenas uma vez conosco e hoje retornando, falando de afinidades mentais e suas consequências. Nos reunimos também na quinta-feira com o Carlos Alberto e o Side Shark, que vem está trazendo para nós os princípios básicos da doutrina, né? Assim, para todos nós, né? Para iniciantes, para simpatizantes, para aqueles que estão à busca. Eu convidei para a prece inicial de hoje o meu querido amigo, o irmão Balse, que pode levantar a sua mão. Se estiver me ouvindo, tá. Então vamos, meus queridos irmãos, neste momento, né? Como sempre eu digo, nos desligarmos um pouquinho, né, das nossas preocupações, assim, nos fechar os olhos, né, da alma, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, orar junto com o querido Balse. Boa noite a todos, que a paz, que a luz de Jesus, nosso irmão querido e mestre amado, e que a misericórdia e a bondade de Deus esteja conosco, já harmonizados pela brilhante exposição do nosso amigo Raul, que antecedeu esse momento. Estamos já preparados, harmonizados, todos nós que encontramos aqui na sala, juntamente com a espiritualidade que nos acompanha nos nossos lares. Vamos pedir a Jesus que possa, através da exposição do nosso irmão José Antônio, que nós possamos aprender um pouco mais, saciar a nossa sede nessa fonte maravilhosa da doutrina espírita, com as suas explicações a respeito do tema de hoje. Que possamos, depois desse trabalho, depois dessa união de espíritos, possamos partir para a prática, mudando alguma coisa para melhor no nosso íntimo. Que Deus nos conceda essa oportunidade de luz e que ela possa se estender a todos os nossos irmãos que nos rodeiam, tanto encarnados quanto desencarnados, nos movendo cada vez mais no sentido do bem. Que todos que aqui estão possam sentir nesse momento fortalecidos pela fé, pela esperança de momentos melhores, de dias melhores, de um futuro mais promissor para todos nós que habitamos esse planeta. E que a paz possa reinar entre nós sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que Deus nos ilumine sempre. Paz para todos
o meu abraço a todos e vou passar, Chanri, para você o microfone. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade, amiga Chanri. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Eu que agradeço, Balse, e também fica aqui o pedido para todos aqueles necessitados, como a Sil declarou aí na área de texto, sua tia, meu irmão, e todos, e tudo neste universo. Então, meus queridos irmãos, hoje, José Antônio, afinidades e suas consequências. Ele vai fazer exposição. Quem tiver dúvidas, perguntas, podem estar colocando no meu PVT, da Isis, da Sil, SideShark, ok? Que daí na oportunidade pós-exposição ele estará respondendo para nós. Então eu estou descendo, José Antônio. Muita paz, muita luz para você, José Antônio. Boa noite a todos, meus queridos. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite e saber se o meu áudio está chegando tudo ok para vocês. Hoje a gente deu uma melhorada. Perfeito? Pelo que eu estou vendo, a maioria está ok, né? Bom, muito bem. Nossos agradecimentos, tá? Muito obrigado pelo convite que nos fora feito. Agradecemos de todo o coração. Tá? Para nós é sempre um prazer poder participar desta atividade tão louvável que leva paz, esclarecimento a tantos corações. Porque uma coisa é fato, né? Como eu disse em uma de suas palestras, um confrade que se chama George Hansen, de vez em quando a gente troca alguns e-mails, ele disse que se Kardec estivesse encarnado nos dias de hoje, com certeza ele faria uso da internet para divulgar a doutrina espírita, tá? Assim como fez com as revistas, né, espíritas no passado. Então eu tenho que agradecer esta ferramenta maravilhosa que nos une, né? Neste momento estamos com 33 membros conectados. Olha que maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E eu vou procurar da melhor maneira possível, tá? Estar à altura do convite que vocês me estenderam. Hoje nós escolhemos um tema muito interessante, né? Afinidades mentais, ou seja, afinidades e suas consequências. Quando falamos de afinidades, vamos logo pensar no interior, a mente. E escolhemos algumas obras para nos basear, obras que estão exigindo muito, né, da gente aqui. Estamos nos debruçando nos estudos, não temos nenhum título acadêmico a respeito, mas gostamos muito de assuntos que remetem questões em torno do poder que carregamos dentro de nós mesmos, esta força interior. Nós vamos comentar disso no decorrer da nossa fala. Mas vamos lá. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tem uma passagem muito interessante na lição que se chama Associação.
é o capítulo 8 do livro. E logo na introdução, Emmanuel nos diz o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regimes de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Quando eu me deparei com essa obra e comecei a devorá-la, eu fiquei surpreso do que nós, ou do que aquilo que nós podemos fazer com nós mesmos. Ou seja, nós, seres humanos encarnados, somos equipados espiritualmente com uma das maiores forças que existe no universo e que habita dentro de nós. Jesus já fez esta referência em seus evangelhos, quando nos disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Se nós nos reportarmos para o Livro dos Espíritos, a questão 621 vai ser muito clara. Kardec nos pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos vão responder: dentro das vossas consciências. É a questão 621. Perceberam? Perceberam a ponte entre aquilo que Jesus disse: olha, o reino de Deus está dentro de vós, e o Livro dos Espíritos: a lei de Deus está escrito dentro de vossas consciências. Se é assim, a questão que levantamos aqui é: o que estamos alimentando dentro de nós e que está criando, que está gerando tais afinidades, e quais são as consequências destas afinidades? A partir desta pergunta, a gente começa a explorar e raciocinar a temática dessa noite. E Emmanuel vai mais longe, ainda neste capítulo intitulado Associação, do livro Pensamento e Vida. Há uma frase que diz assim: o desejo é a alavanca de nossos sentimentos, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Então nós notamos que aquilo que sentimos realmente dentro de nós, aquilo que gera em nós aquela vibração que chega a modificar o nosso estado anímico, é aquilo que estamos emitindo para o mundo das consciências, seja ela encarnada ou desencarnada. Mas quando falamos no mundo das consciências, ou seja, de nós espíritos, é preciso explicar por que usamos, né? Por que estamos usando este termo. Bom, muito simples. Nós, seres humanos encarnados, segundo um censo realizado pela ONU, no final do ano passado, por volta de novembro, por aí, a raça humana estaria atingindo um número de população de seres humanos viventes de aproximadamente 7 bilhões de seres. Nós já paramos para pensar o que é isso? 7 bilhões de mentes encarnadas pensando. E eu quero chamar a atenção para um detalhe. Emmanuel nos orienta que no plano espiritual esta população é 3 vezes maior do que aqui na Terra, ou seja, do que aqui entre nós encarnados. Então, se temos aqui, 7 bilhões de seres encarnados, vamos somar 3 vezes mais
no plano dos desencarnados, ou seja, no mundo espiritual. Teríamos aí, só no plano espiritual, né, falando em termos gerais, 21 bilhões de consciências pensando, 21 bilhões de espíritos emanando alguma forma de energia, seja esta positiva, seja esta negativa. E juntando com a população de encarnados, teríamos então 28 bilhões de mentes em sintonia. A pergunta é: em qual faixa eu me identifico? Em qual faixa eu me afino? Este assunto, meus caros, deve fazer parte do nosso dia a dia, principalmente para todos aqueles que querem uma melhor qualidade de vida espiritual. Porque a nossa condição interior reflete no nosso exterior. Aquilo que estamos colhendo hoje como desajustes, como tormentos, como perturbações, dores, sofrimentos, doenças, em algum ponto da nossa existência, seja nesta vida que estamos presenciando, a atual, ou em outras, nós geramos esta ação. E isso, ecoando dentro do reduto das nossas mentes inconscientes, vem através da lei da reação expelir no nosso dia a dia, na nossa convivência, na nossa situação, né, de associação entre uns e outros, as nossas realidades. Então nós vivemos uma realidade de acordo com aquilo que plantamos, seja esta num passado mais remoto, né, pode se originar de uma existência anterior, e na maioria das vezes da nossa atual existência. Mas vamos deter-nos só nesta. Vamos falar só do momento atual, para que possamos entender da forma mais clara este assunto que muitas vezes é tão complexo. Então nós vamos buscar apoio nas obras que têm por base, né, uma segurança em fatos empíricos, ou seja, desde cientistas até filósofos, né, e até buscando a base no próprio Mestre Jesus, com o qual abrimos a questão inicial, ou seja, o reino de Deus está dentro de nós, e perguntamos então o que eu estou cultivando para este reino de Deus? É com este conjunto de questões, é com esse conjunto de pensamentos que vamos aqui essa noite elaborar a nossa conversa, o nosso bate-papo e levantar as nossas questões. Por isso eu vou precisar do auxílio, claro, que de todos. Vamos começar levantando aqui algumas opiniões importantes de pesquisadores, tá? De espíritos, enfim, de filósofos, pessoas que se detiveram, tá, nesse assunto da mente, nesse assunto das afinidades, tá, e quais as consequências que esta gera. Será que o meu pensamento tem esse poder? Essa questão, será que eu realmente posso influenciar algo? Vamos buscar aqui uma afirmação bem curtinha, logo na introdução de um livro muito bom de Ernesto Bozano, que se chama Pensamento e Vontade. Não confunda esse com o inicial que nós falamos, tá? Pensamento e Vida é do Emmanuel por Chico Xavier. Esse a qual vamos citar agora, uma passagem é de Ernesto Bozano, tá? E um livro que se chama Pensamento e Vontade. Esse livro foi editado, tá, pela Federação Espírita Brasileira em 1926. Olha só o que Ernesto Bozano já afirmava logo na introdução do seu livro, tá? As Forças Ideoplásticas é o título, tá? Uma citação curtinha. A força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Por que será que Ernesto Bozano levanta esta afirmação? Olha,
A força do teu pensamento são elementos plásticos e organizadores. São elementos que dão forma, se organizam. Se eles se organizam, eles vão buscar um objetivo. E é muito interessante nós refletirmos sobre isso. Tá? Porque, segundo Emmanuel, nós, seres humanos, respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. Então, a mente é o espelho da vida em toda parte. Essas afirmações são de Emmanuel. Então, nós temos que levantar a questão. Quando nós recebemos uma preciosidade dessa, uma pérola, tipo essa que Emmanuel nos deixa, olha, a mente é o espelho da vida em toda parte. Vamos perguntar: o que eu estou refletindo então? Se a minha mente é o espelho da vida em toda parte, a resposta é simples. Ora, o que nós estivermos projetando nela, aquilo que nós estivermos alimentando. Então, se eu sou uma pessoa que me alimento diariamente de pensamentos, de lamentações, de pensamentos negativos, de lamentações, que vê maldade em tudo, né? Que sempre está para baixo, que nunca consegue ver a beleza no mundo, a beleza nas pessoas, que nunca consegue admirar o sorriso, que nunca consegue entrar em sintonia com as leis da vida, eu estou me alimentando então de reflexos negativos. E isso vai ser expelido à minha volta, na minha psicosfera. Note muitas vezes que nós chegamos perto de algumas pessoas e nós sentimos essas vibrações, né? Parece que algo nos remete a ser sagrado. E é claro que é assim. Nós vivemos em um universo de energia. Estamos engatinhando para estas conquistas ainda. Então, é lógico que nós vamos nos sentir incomodados, mas não vamos saber o que é que causa aquilo. A frase mais popular é que a gente diz às vezes olha, meu santo não bateu com desta pessoa, porque não sei, não me fez nada, mas não bateu, me causou algo repugnante, eu não quero permanecer perto, né? Me causou alguma aversão, melhor colocando. E nós não entendemos o que é, porque às vezes nós estamos captando, né, recebendo aquela emanação de energia, tá, onde não nos sentimos bem. E por que será que nós emanamos esse tipo de pensamento? Nós temos uma resposta muito interessante em uma obra, tá, intitulada Depois da Morte. Essa aqui é do inesquecível Leon Denis, tá? Está em seu capítulo 32 e o título da lição se chama A Vontade e os Fluidos. Ok? Então nós vamos buscar a resposta. Por que será que, se eu me alimentar de energias negativas, eu vou estar causando uma sensação desagradável naqueles que convivem comigo? Vamos ler um trechinho do livro, então, Depois da Morte, de Leon Denis, para a gente se basear em mais alguns trechinhos da nossa fala. Leon Denis vai nos dizer assim: nossos maus pensamentos, nossos desejos impuros, nossos atos culpáveis corrompem por neles se refletirem os fluidos que nos rodeiam, e o contato destes, olha só que interessante, o contato destes produz mal-estar e impressões desagradáveis nas pessoas que de nós se aproximam, pois todo o organismo sofre a influência dos fluidos ambientes. Então, isso respondeu à questão que levantamos há pouco. Por que será que eu me incomodo tanto com algumas pessoas com o qual convivo? Ou por que será eu me dava tão bem com tal pessoa e agora estou sentindo uma certa aversão? Primeiramente, nós vamos falar daquilo que nós geramos, para depois linkar com o Livro dos Espíritos, tá? E falar sobre a afinidade que nós criamos com os Espíritos, tá? Até então, estou se baseando em nós apenas. Não estou falando de nenhuma influência espiritual,
Ok? Claro que se nós sintonizamos determinados pensamentos, nós vamos convidar para a nossa atmosfera psíquica amigos, tá? E esses amigos espirituais podem vir com boas intenções, como também podem vir com más intenções. Então aqui nós percebemos o que Leon Denis nos afirma, né? Que os nossos maus pensamentos, os nossos desejos impuros, os nossos atos culpáveis, tá? Aquilo que a consciência fica sempre remoendo, tá? Gerando uma energia terrível, isso corrompem, né? Por neles se refletirem os fluidos que nos rodeiam. E o contato destes produz mal-estar desagradável nas pessoas que de nós se aproximam, pois todo organismo sofre a influência dos fluidos, tá? Ambientes. Muito interessante, né? Então nós vamos vendo que a responsabilidade pelas qualidades do nosso pensamento, tá? É inteiramente nossa. Vós sereis conhecidos pelos frutos, disse-nos o Mestre. Meus caros, nós elegemos Jesus como guia da humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Se nós elegemos Jesus como guia da humanidade, nós devemos dar o mínimo de crédito. É uma obrigaçãozinha nossa, porque já se passou mais de 2000 anos que o Evangelho está aqui. E a gente ainda tem aquela frase infeliz de dizer: ah, nem Cristo agradou a todos, por que eu devo agradar? Então por que eu vou tomar conta de meus pensamentos? Deixa a coisa aí como vai. Não, não, não. A gente já está num ponto onde chega de sofrimento, né? Então, se é para zerar esse sofrimento, se é para equacionar com as leis da vida, né? Se é para resgatar, mas não o resgatar no sentido de nos penalizar, onde a vida cobra de nós algo, onde a gente tem que ser penalizado. Não, não, não. Resgatar no sentido de nos reaproximar da força divina que existe em nós, na nossa consciência, vibrando. Olha, aqui é o tesouro aonde deve estar o teu coração, dentro da consciência, porque tudo o que nós fizermos vai ficar gravado ali, vai refletir em nosso perispírito. É assim que os espíritos nos identificam. Aqui eu já estou criando um link para o Livro dos Espíritos, tá? Estamos saindo só da filosofia e agora nós vamos entrar dentro das verdades universais e vamos entender o que Kardec também pensava sobre a influência, primeiramente, que nós causamos, né, no mundo espiritual, e como que esta influência volta para nós através da lei de sintonia. Tá? Então nós vamos abrir aqui no livro 2, Livro dos Espíritos, livro 2, o capítulo intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. É o capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Kardec, talvez preocupado com isso que nós estamos falando, olha, as afinidades do nosso pensamento e as consequências. O que será que isso tem a ver? Será que eu atraio algum espírito com isso? Será que, de acordo com o meu teor mental, algum mau espírito, eu vou usar essa palavra mal, me permitam, irmãos, tá? Mal temporário, né? Algum espírito ignorante pode se aproximar de mim só porque eu alimento maus pensamentos? O que Kardec pensaria disso? Bom, ele nos responde na questão 459 de O Livro dos Espíritos o seguinte: ele faz uma questão, né? Ele levanta uma questão aos espíritos codificadores. Ele pergunta assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Isso é Kardec perguntando, tá? Questão 459. Ele quer saber se os espíritos, tá, têm algum envolvimento conosco. Então ele pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Olha a resposta, meus queridos. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, se eles influem sobre os nossos pensamentos mais do que cremos, aí então cabe a nós mais ainda responsabilidade pelas ideias e pelo mundo mental que cultiva dentro de nós, que é cultivado, né, dia a dia dentro de nós. Porque eu só vou atrair para mim uma afinidade semelhante. Espírito nenhum
que não se afina a nós vai se achegar, né? Ele vai encontrar ressonância nas ideias? Não, não vai. Por quê? Porque nós somos uma pessoa que pratica o vigiai que Jesus nos pede. Nós cuidamos da qualidade desse pensamento. Então é lógico que vamos gerar uma afinidade melhor e, logo, consequências melhores. Tá? Então as afinidades, né, vão gerar as consequências. E a questão, mais uma vez, bato em cima. Qual é o teor das minhas afinidades? Com quem eu ando? Pergunte para si mesmo. A resposta está dentro da nossa consciência. Nós vamos saber se carregamos essas culpas, igual há pouco lemos no livro Depois da Morte de Leon Denis. Olha, esses atos culpáveis corrompem. Por quê? Porque bombardeiam a sede do espírito, a consciência. E esse bombardeio vai nos cansando, vai abrindo chagas, fendas. E essas fendas criam a nossa identidade espiritual, ao qual os espíritos nos reconhecem, meus queridos. Tá? Os espíritos nos reconhecem através do nosso teor vibracional. É como se fosse a nossa identidade aqui no nosso planeta, né? Identidade, nosso RGzinho com os nossos números, nome. Tá lá, ó, esse é fulano de tal, né? Então cada um de vocês aqui na sala tem seu RG. E assim é identificado. Agora imagina isso no plano espiritual. Como que nós somos reconhecidos? Pelo perispírito. Está tudo gravado as informações. Nós emanamos energias. Tá? Nós emanamos. Nós somos um fulcro contínuo de emanações energéticas. Estamos começando agora, tá, engatinhar para as descobertas deste mundo interior que possuímos dentro de nós. Ora, meus amigos, se os espíritos superiores falam que a sede do espírito, que a lei de Deus está gravada na consciência, então somos co-criadores, coparticipantes da criação. E André fala sobre isso, né? André Luiz fala sobre isso. Não é você não, viu, André Sobreiro? Pode ficar tranquilo, tá? André Luiz fala sobre isso, né, em suas obras, sobre as ideias formas, tá? Nós vamos ler daqui a pouquinho um trechinho de Nosso Lar. Você tá rindo, né, André? Mas é porque o André Sobreiro, vocês não sabem, ele judia de mim, tá? Quando a gente encontra por aí nas tribunas e fala que eu sou o pós-doutorado do Nosso Lar aqui em Catanduva, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos comentar uma passagenzinha, porque eu já estou encerrando lá no meu grupo o estudo do livro Nosso Lar. E eu achei um fato muito interessante. O André Luiz nos chama a atenção para a respeito disso, das afinidades mentais e suas consequências. Daqui a pouquinho eu vou estar lendo. Eu quero concluir algumas coisinhas aqui ainda, antes da gente abrir para as perguntas, tá? Eu quero concluir com o Livro dos Espíritos algumas coisas, porque eu quero que todos aqui pensem. Hoje nós vamos participar mesmo, tá? Pensem bastante. Vamos fazer mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Do Livro dos Espíritos. Bom, então, se eu fiz a questão, levantei a questão seguinte, peguei uma carona com Allan Kardec aqui. Se os espíritos nos influenciam, né, mais do que aquilo do que imaginamos, e que muitas vezes, né, somos dirigidos por eles, a gente poderia perguntar assim, nossa, mas e aí? E como é que fica? E o meu livre-arbítrio? Eu não posso me libertar disso nunca? Eu vou sempre ter que sofrer? Olha, primeiro, a resposta já está dada. Tá? Bom, para de pensar como pensa. Ok? Para de pensar. A primeira coisa é parar de pensar. Depois começar a corrigir o estrago que fez. Mas vamos ler aqui na questão 467, tá? Do mesmo capítulo, né? Ou seja, o livro 2, Intervenções dos Espíritos no Mundo Corporal. Tá? Nós vamos ver que na questão 467, Kardec pergunta: pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Por que eu estou citando o Livro dos Espíritos? Muitos podem falar, nossa, mas não tem nada a ver com a afinidade e suas consequências. Nós queríamos ouvir falar um pouquinho do livro O Segredo, a Lei de Atração, etc, etc. E será que a gente não está falando disso não? Vamos aprofundar um pouquinho aqui, tá? Por que eu estou levantando essas questões? Para a gente entender que, primeiramente, temos que ter educação interior, tá?
A educação interior vai nos render bons frutos. Esses frutos são as nossas afinidades, vamos interpretar esses frutos aqui como nossas afinidades, que vão convidar também todo o nosso cenário psicosférico, né? Da nossa psicosfera espiritual, a nossa aura. O que essa aura convida para perto de nós? Boas influências ou má influências? Já que nós estamos falando de afinidades e suas consequências. Então tá lá, 467, questão do Livro dos Espíritos. Pode se libertar da influência dos espíritos, né, que nos solicitam o mal? Os espíritos vão responder para Kardec: sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Perceberam? Entenderam bem como se dá uma influenciação? Entenderam bem que muitas vezes nós estamos abarrotando as filas de centros espíritas, tá? Querendo soluções, querendo que o centro nos traga uma solução. Mas e nós? Pelo amor de Deus, gente. A gente já está numa época, olha bem, século XXI, tá? A era do homos tecnológicos, né? Como diz Divaldo, não sei se é assim que se pronuncia. O André Luiz, que é mestre em história, aí talvez vai conseguir falar um pouquinho melhor. O André Luiz, não, o André Sobreiro, né? Eu estou confundindo aí o André Luiz com o André Sobreiro. Enfim, nós estamos numa era que esses pensamentos, esse tipo de educação já deveria ser oferecida de berço, gente. De berço. Tá? Então, ou seja, é muito mais fácil nós educarmos hoje os filhos, né? Desde criança. Olha, se você não cumprir com determinadas coisas, Deus vai te castigar, do que falar a verdade, tá? Poxa, pregar isso? Não, meus queridos, nós só vamos ter aquilo que cultivamos em nós. Aquilo que muitas vezes também dentro da nossa programação nós pedimos. Por quê? Porque em algum ponto da nossa existência nós causamos algum problema para alguém, ou nós causamos desajustes que geraram consequências para a nossa encarnação, e isso gerou uma afinidade com determinadas mentes que participaram conosco de tal cenário no passado e que vai gerar uma consequência. É simples assim. Ação e reação. Então nós podemos nos libertar dessas influências. Podemos sim, tá? Porque nós convidamos esses pensamentos pelos nossos desejos. É por aí, né? Eles são atraídos pelos nossos pensamentos. E Kardec, ele não se contenta, né? Ele tem fome de saber, tá? Chanri, não é simples assim, né? É simples assim, é uma maneira de dizer, tá? Porque a lei de ação e reação é muito clara. Olha, é aquilo que Jesus fala: não faça ao outro aquilo que não quer que faça para você. Ah, mas e se eu fizer? Vai receber. Ponto. É isso, tá? Então eu estava dizendo que Kardec, né, ele tem fome de sabedoria. E ele queria deixar um tratado maravilhoso para a humanidade. E ele explorou mesmo os espíritos superiores. Olha a questão 468, que maravilha, tá? Olha como vai soar bonito aos nossos ouvidos e talvez responder muitas dúvidas. Ele pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade? Olha que interessante. Até então ele fez uma pergunta se a gente podia se libertar. Os espíritos dizem que sim, tá? Depende da nossa vontade. E aí ele levanta uma questão em cima da pergunta, da resposta dos espíritos. Ora, então se é assim, os espíritos cuja influência é repelida, tá, pela vontade, renunciam suas tentativas? Ou seja, se eu estou atraindo pela minha afinidade determinadas consequências, determinadas companhias espirituais, tá? E eu mudar, eu de repente começo a fazer aquela reforma íntima, tá? Exatamente, vontade e atitude, tá? A gente começa a ter essa atitude de mudança, modificar o nosso cenário íntimo. Isso vai começar também a mandar uma emissão de energia maravilhosa à nossa volta. Com essa força, eu consigo repelir esse espírito que fica ali, né? Tentando, ele pode renunciar às tentativas? Questão 468 do Livro dos Espíritos.
Olha o que eles respondem. Eles são curto e grosso, né? Que tu queres? Né? Que tu queres que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem lugar. Entretanto, olha o alerta. Olha que interessante. É por isso que o Livro dos Espíritos é maravilhoso. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. O que seria esse momento favorável? Aqui nós já estamos fechando as questões do Livro dos Espíritos. Esse momento favorável está deixando uma dicasinha apontando para as nossas tentações. Se esses espíritos estão aguardando um momento favorável para que nós emitimos um sinal de afinidade e para que eles voltem a agir, tá? Em nossas vidas, eles estão esperando pela oportunidade de nós cairmos em tentação. E nesse instante, antes de eu chamar Jesus no cenário, eu fecho com a questão 472 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, pergunta Kardec, que querem nos excitar ao mal, o fazem aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos, ou seja, nós geramos determinadas afinidades, temos determinados hábitos, praticamos, né, atos que às vezes não é tão bom assim, né? A gente não passa por aquela pergunta básica da regra áurea, ou seja, eu não devo fazer isso para o meu irmão porque eu não gostaria que fizessem por mim. Não, eu não penso nisso, então eu faço, tá? Será que esses espíritos aproveitam essas circunstâncias que nós já temos, que são nossas tentações? Ou eles podem criar estas circunstâncias? Notem que Kardec se preocupava com isso. Olha, espíritos superiores, esse espírito que está querendo aqui me influenciar para o mal, ele aproveita das minhas tentações ou ele me induz a novas? Ele pode criar situações para me induzir? Olha a resposta, meus irmãos, para fecharmos, né, esse primeiro momento aqui com o Livro dos Espíritos. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Então, meus amigos, os espíritos tentam a nossa tentação, ou seja, tentam os nossos pontos fracos, tá? E aí a questão 475 finaliza assim, tá? Pode-se por si mesmo afastar estes maus espíritos e se libertar da sua dominação? Os espíritos respondem: pode sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Vocês notaram uma coisa? Que nós estamos falando de vontade a todo momento? Vontade, 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 vontade. Exatamente. Eles se alimentam das nossas fraquezas. Então vamos chamar aqui para o cenário o Mestre dos Mestres, Jesus. Vamos refletir em uma passagem, aliás, uma frase que compõe a mais bela oração. A oração do Pai Nosso. Uma das frases, né? E que nós temos, a maioria de nós pelo menos, temos o hábito de pronunciá-la todos os dias, né? É aquela parte em que nós já estamos finalizando a oração do Pai Nosso, né? E nós vamos dizer assim, tá? Ao Criador: não nos deixe cair em tentação. Exatamente. Nos livrando de todo mal. Por que será que Jesus nos dá essas receitas? Para refletirmos, meus queridos. Refletir. Vigiai e orai. Nós somos um mundo interior, um universo interior. Nós comandamos o templo orgânico. Trilhões de células obedecem ao nosso comando mental. O nosso perispírito, unido ao corpo biológico,
nos dá a oportunidade de estagiar nessa vida como encarnados. E muitas vezes nós simplesmente não paramos para pensar nisso. Tá? Não paramos para pensar nisso. E vamos passando por uma vida cheia de sofrimento. E como eu estava dizendo sobre um trecho que iria comentar de André Luiz, é a lição 47 do livro Nosso Lar, um livro maravilhoso para quem quer começar a conhecer o plano espiritual. Tá? Meus queridos, comecem pelo começo. Tá? E comecem com uma obra de qualidade. Nosso Lar é maravilhoso. E toda a série da sequência Nosso Lar, né, é maravilhoso para se conhecer o plano espiritual e como devemos nos educar. Esta lição 47 de Nosso Lar chama A Volta de Laura. É quando a dona Laura está programando a sua reencarnação e ela está preocupada, está temendo a volta dela para o mundo. E isso vai gerando nela, nesse temor, este medo, uma sintonia. O ministro Clarencio, que está ali, né, prestando homenagens a ela, conversando, eles estão todos reunidos na casa de Dona Laura. É uma passagem muito interessante, vale a pena ler o capítulo, viu, gente? Então, ele percebe nessa preocupação e ele orienta a Dona Laura, tá? Para que não fique assim. Tá? Porque se ela alimentar este medo interior, é igual tacar petróleo na fogueira. Tá? É igual tacar petróleo na fogueira, vai acender mais ainda. E aí, de repente, a Dona Laura dá um alerta, né? Ela parece que desperta, né? E ela fala assim: nossa, Clarencio, é verdade, né? A nossa zona mental é campo de batalha incessante. Por que isso? Porque Jesus pede: vigia e ora, filho, para que não venhas cair em tentação. E aí eu te liberto do mal. E aí a gente só sabe falar assim: que assim seja. E que assim seja, e que assim seja, né? A gente precisa meditar mais nas questões que o Mestre nos deixou e que os missionários da renovação planetária também. E ela continua, né? É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Olha só, que interessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Aonde será que residem as nossas tentações? Dentro de nós, tá? É preciso surpreendê-los no reduto a que se recolhem. Por que será que ela usou essa frase? É preciso surpreender essas trevas no reduto em que elas se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Porque quanto mais alimentarmos um pensamento negativo, mais força, como diria Ernesto Bozano no livro Pensamento e Vontade, mais força ideoplástica ele vai ter. E ele vai começar este pensamento se exteriorizar. E esta exteriorização, que pode ser originada pela culpa, por um remorso, entendeu? Enfim, por determinados desajustes interiores, pode vir a gerar em nosso organismo físico o que chamamos de doenças, as disfunções orgânicas, tá? Isso quando não gera um tamanho estrago psicológico que muitas vezes é difícil contornar a situação, tá? E o ministro Clarencio fecha com uma explanação maravilhosa também dentro desse capítulo. Ele nos diz assim: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. É lógico. Se nós alimentarmos o bem em nós, eles vão construir os nossos exércitos de defesa interior, ou seja, nós vamos emanar uma aura positiva. E com isso, a gente entra lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou, tá? Olha, os espíritos influenciam em nossa vida? Sim, os espíritos respondem, mas do que possam imaginar, a ponto de que eles vos dirigem, tá? Por quê?
Porque se nós alimentarmos de forma negativa, essas defesas praticamente, né, vão convidá-los, não vão repeli-los, tá? Então, ele fecha também ilustrando, né, uma parte aqui que é se alimentarmos qualquer elementos do mal, ou seja, negativo, vamos construir bases seguras para os nossos inimigos e verdugos. É assim que convidamos, meus amigos, uma sintonia, tá, que não é bem-vinda, um possível obsessor, porque há muita confusão nisso, tá? Muita confusão entre influenciação e obsessão. Muita gente é só influenciado, só um pouquinho só, e acha que já está sendo obsediado. Se tiver uma obsessão mesmo, tá? É outra história, viu? Outra história. Então aqui nós passeamos, tá? Dentro deste alinhavo que nós fizemos, nós buscamos recursos dentro de Ernesto Bozano, dentro das obras de Chico Xavier. No caso aqui, o que mais se destacou foi o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Fomos ler um pouquinho e refletir sobre Leon Denis na obra Depois da Morte, tá? Então nós vimos que o pensamento é a base de tudo, tá? E eu volto aqui novamente, antes de lançar para as questões, falar sobre a frase que Emmanuel nos deixou, ó, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então basta nós perguntarmos assim, então, se é assim, o que será que eu estou emitindo, tá, para este espelho, tá? O que eu estou emitindo? Porque dependendo do que eu emitir, dependendo o tipo do nosso pensamento, tá? Ele vai criar a vida que nós estamos buscando, tá? Através dos reflexos de nós mesmos. Então vamos começar a meditar mais, tá? A respeito disso. Vamos buscar a conhecer mais o nosso mundo interior. Porque se nós estamos emitindo uma onda de pensamento negativo, nós vamos assimilar os pensamentos daqueles que pensam justamente como nós, tá? Se nós estivermos negativo, vamos abrir uma brecha de sombra na nossa personalidade. E aí, vamos atrair as consequências disso, tá? Agora eu vou pedir, então, o apoio de todos vocês para que possam levantar questões a respeito do tema que nós tratamos aqui essa noite. Vocês notaram que foi baseado em várias obras. Eu estou aqui com diversos livros, né, abertos e buscando recursos em várias obras. Algumas delas eu nem citei, tá? Mas também tem o Consolador, que é a obra que o André Luiz ministra o estudo, né, lá em Severina, no seu centro espírita, que tem ótimas dicas a respeito da nossa disciplina interior, tá? E a gente vai podendo bater um papo, vão perguntando, vão explorando, tá? Para que a gente possa ir chegando, né, nas conclusões, tá? A respeito do tema dessa noite, tá? Porque aqui nós falamos de afinidades e suas consequências, ok? Mas nós podemos levantar questões aqui a respeito da força do pensamento, ok? Porque é um universo a ser explorado, certo? E aí, já que eu estou falando em força do pensamento, nesse mesmo livro Depois da Morte, tá? No capítulo 32, A Vontade e os Fluidos, o Leon Denis, só vou ler um trechinho, viu? Muito curtinho. Ele nos diz que o pensamento, se nós soubéssemos utilizar o pensamento como força magnética, poderíamos reparar inúmeras desordens, destruir muitas chagas sociais. Porque é a fonte da vida nossa, digamos assim, tá? Porque fomos criados para a imortalidade, para a eternidade. E de onde é que emana todo esse controle, todo esse poder? De dentro de nós, da sede espiritual, da nossa consciência, que é onde está gravada e escrita a lei de Deus. Logo, se nós perturbarmos esta harmonia, tá? Nós vamos também colher perturbações. Ok?
Shanri, eu vou pedir para você subir um pouquinho, que eu quero tomar uma aguinha e quero voltar já com questões aí do pessoal. Pode ser? Se você puder fazer isso por mim, vai ser uma benção. Será que a Shanri está por aí? Mas vamos lá. Elcio, você está perguntando sobre as injustiças sociais, né? Se são consequências do orgulho e do egoísmo do homem atrasado? Tá. Deixa eu ver aqui. As injustiças sociais são consequências do orgulho e do egoísmo do homem atrasado? Sim, são. São, sim. Se nós formos ver essa questão de injustiça social, tá? Jesus tem uma afirmação que diz assim, só um minutinho, tá, Shanri? Eu já vou agora pegar esse gancho que eu vou responder. Jesus nos diz assim, é necessário que o escândalo venha. Vamos colocar aí como injustiça social, tá? Mas ai daquele por quem virá esses escândalos, né? Então nós estamos vivendo ainda num mundo que mal começou a engatinhar dentro das questões morais. É justo não, né? É natural que ainda exista essas injustiças sociais. Mas se nós levarmos em consideração que não cai uma folha da árvore sem que o pai saiba, tá? Nós vamos aí estar nos fazendo questionar que a justiça divina é perfeita. Se nós estamos recebendo, é porque temos que aprender algo, tá? Não estou querendo dizer com isso que tem de se usar outros seres para nos causar dor. Não. Ai daquele pelo qual o escândalo venha, né? Seria tão bom se todos compreendessem a força que carregamos dentro de nós e não mais fizéssemos aos outros aquilo que não gostássemos de fazer dentro de nós, Elcio. Mas infelizmente ainda uma boa parte das consciências encarnadas e desencarnadas vibram para que isso não aconteça. E por isso as injustiças sociais ainda acontecem no nosso planeta. E, por incrível que pareça, estas injustiças nos impulsionam a melhorar, tá? Pode ficar tranquilo que o nosso egoísmo, tá? E o nosso orgulho vai ser um dia extinto, vencido por nós mesmos. Como? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo, tá? Acima tem uma questão do Balk, se eu não me engano, será que eu estou lendo certo? Tudo o que foi criado antes passou pela força do pensamento. Olha, para mim parece uma afirmação sua, porque eu não vi ponto de interrogação, né? Mas sim, passou pela fonte de uma vontade matriz, tá? Como diria Aristóteles, né? O ato potência, ou seja, Deus. E daí por diante nós começamos também a cocriar junto com esse Pai bondoso e maravilhoso, tá? É isso aí. Então, pessoal, eu vou dar um espacinho só para a Shanri, só para mim poder tomar uma aguinha e já volto já respondendo o restante das questões. Fique à vontade, querida. Eu gostaria de pedir ao Balk, ao Braz, ao Side Shark, ao Sobreiro, para subir um pouquinho enquanto o José Antônio toma uma água. Quem se habilita, por favor? Boa noite, irmãos. Pois é, agora fica difícil, Braz, Balk, André Sobreira, Tico, Elcio, que faz as colocações com tanta perfeição, a gente assumir diariamente uma posição onde está como titular dela não deixa brechas para a gente, né? Não é, Sobreiro? Não deixa brecha. O cara falou tudo, Comas. Se
ele não se aprofundou em determinadas coisas, ele deixou para que a gente imaginasse que, na realidade, a mente é fonte criadora. Isso ele falou. Ele é o cara. O calminho. É mineiro esse cara, só pode ser. Porque é o comedor de papa, come pelas beiras, assim. Aí o Balco já falou. Veja, Balco, é para você imaginar o quê? O que todos os expositores espíritas afirmam: a mente é fonte criadora. É analisar, pode colocar a pergunta se for o caso, é analisar o que ele acabou de dizer, que todas as nossas ações, os nossos investimentos passam pela mente, criando primeiro no universo, recebendo as forças energéticas dos nossos afins, né? E depois a gente vai entender que vamos parar. Eu fiz uma pergunta lá em cima a ele, e outra em cima da pergunta do Elcio, quando o Elcio perguntou aí a respeito do... deixa-me ver aqui. Ele faz uma pergunta e eu perguntei em que, né, que ele estava respondendo. Aí, atrasados. Ele fala dos espíritos atrasados. Atrasado em que sentido? Porque o elemento que provoca escândalos, ele não é um elemento inculto. Geralmente provoca os escândalos quem entende, quem já sabe o que é que está fazendo e faz para se beneficiar. Por isso eu perguntei em que sentido. Né? Sim, eu não vi. É porque eu perguntei complementando, eu não entendi os 100 princípios, mas deixa isso para lá. Né? Então a gente vê o seguinte, o Zé Antônio estava te respondendo muito bem. Tá certo? A minha pergunta foi em que sentido? Porque na realidade o homem inculto, o ignorante, conhece as leis e tal, ele não faz determinadas coisas que prejudiquem de um modo geral a humanidade. Esse escândalo que prejudica vem de pessoas cultas, que já têm um determinado conhecimento, e ele já faz de uma forma assim que é para derrubar mesmo e se beneficiar. A minha outra pergunta que eu fiz ao José Antônio foi como fica, porque nós sabemos que, como somos uma fonte geradora de energia, e entrando em contato com a energia que compõe o universo, ela começa a servir de instrumento para a agregação e a formação das mais diversas matérias. Quando o elemento estaciona, eu sei, Elcio, agora estou entendendo, são cultos e não tem, aí eu diria, Elcio, sabe, eles cresceram intelectualmente e não cresceram moralmente. A minha pergunta iria cair em cima de que eu vou fazer para ir quando ele retornar, é justamente essa. Esses elementos, Elcio, que são cultos, são inteligentes e não têm os princípios morais, a tendência é em cima daquela passagem do Evangelho: aquele que mais tem, mais lhe será dado, e o que pouco tem, o pouco lhe será tomado. Porque ele, não tendo o princípio moral, ele começa a se perder nos labirintos de sua própria construção. E a primeira construção do espírito é o seu perispírito, o seu corpo mental, que o André nos prometeu aí falar desses corpos. Quem sabe no dia 24, né, André? Entendeu? Então, a partir daí,
a gente começa a se perguntar, quando não prometeu não, nem agora, eu estou te catucando, cara, né? Então veja só, nesse momento em que essas pessoas cultas e sem os princípios falados pelo Elcio começam a se fazer perder, ele estacionado, ele deixa de evoluir, vou descer, Zé, ele deixa de evoluir, e nessa circunstância ele começa a ter uma construção primária, que é o seu corpo mental, danificado. Há uma regressão nessa forma. Aí eu pergunto ao Zé Antônio, que ele vai subir para responder a outra pergunta também, tá? Como fica? Até onde ele vai? Como poderá sair disso? É com você, Zé. Muito obrigado, Sid Shark, pelo apoio, né? São sábias palavras, né? Já nos fez refletir aqui, né? E por incrível que pareça, no momento em que você tocou na questão do perispírito, estávamos folheando, né, algumas páginas aqui do livro do Leon Denis, Depois da Morte, para ver se não havíamos deixado nada em branco daquilo que já estamos estudando há algum tempo, né, para levantar questões. Vou falar um pouquinho do perispírito, tá? Que você frisou bem, tudo aquilo que vamos emitindo na nossa mente espiritual, ela vai ser plasmada, né, projetada para o perispírito. Isso é o primeiro impacto do pensamento, é onde ele vai refletir. Dali, para chegar no plano físico, é um pulinho, dependendo da intensidade desse sinal, começa a haver desajustes, né? Um exemplo bem simples disso é quando levamos um susto, por exemplo, né? Ou quando descarregamos através de um medo, de uma preocupação muito forte, né? Que nos pega às vezes de súbito, nós descontrolamos todo o nosso organismo. Quantos de nós já não passou por isso, né? Mas você levantou uma questão a respeito de pessoas que já sabem e fazem, digamos assim. Vamos usar essa questão simples. Ou seja, eu já sei e eu faço. Jesus nos adverte. Aquele que mais sabe, como você frisou, mas é cobrado. Mas a questão é: até que ponto eu sei? Porque muitas vezes é necessário uma dor ou um sofrimento para nos induzir a um despertar. Eu colocaria aqui a seguinte afirmação, tá? Por experiência própria. Sempre gostei de estudar, leio bastante. Isso então poderia muitos dizer que me torna uma pessoa culta em determinados assuntos. Ok, até aí tudo bem, né? Eu li, entendi o que a obra quis me dizer e me tornei um letrado no assunto. Mas vamos aprofundar mais. Eu entendi mesmo? Eu despertei para aquele ensinamento? Aquilo passou a fazer parte da minha vida? Porque uma coisa é ler o Evangelho de Jesus. Outra coisa é você vivenciá-lo, é despertar. E na maioria das vezes isso vem através do sofrimento. Infelizmente, por quê? Porque nós estamos tão bitolados no trivial, no dia a dia, tão maquinados, tão operacional no nosso processo reencarnatório, que os nossos olhos espirituais deixam passar muitas oportunidades de crescimento. Com isso, não enxergando esse sinal, nós emitimos então, através daquilo que cultivamos dentro de nós, por não estarmos despertos, né, emoções desajustadas, de desregro perante a convivência com o nosso próximo. Ferimos, maltratamos, né? Desapontamos, magoamos, enfim, isso retorna para nós em ondas vibratórias, tá?
E se nós estamos na mesma posição, porque nós estamos emitindo, logo nós vamos receber. E então começa um processo aí, tá? De ida e vinda, né? De associação de energias que muitas vezes nos leva para despenhadeiros, né? Nos leva para processos bem complexos de sofrimento. Mas voltando ao foco da questão, tá? Aquele que mais sabe, mais é cobrado. Mas a partir do momento que eu me despertei para determinada situação, a partir do instante que eu despertei através de um sofrimento, olha, não foi bom isso que fez comigo, olha só, eu não só li. Uma coisa é eu pegar um livro muito bonito sobre cura, e outra coisa é eu pegar a experiência da minha vida, onde, por exemplo, eu fui curado, e passar adiante, tá? Então, aquele que já experimentou o perdão de alguém, e que já sentiu isso, e que já vibra nesse estado, ele tem por obrigação também perdoar, porque ele já sabe como que é o processo de amargura, de solidão e de culpa que a consciência fica vibrando, tá? Fica ali dias e dias, será que eu vou ser perdoado? Olha que eu fiz isso, eu não devia ter feito isso. De repente a alma bondosa vem, não, meu irmão, esqueça isso, eu entendo perfeitamente. E dali surge uma amizade ou a beleza de um relacionamento muito mais forte, muito mais sólido do que aquele que existia antes, quando era enfermo. Então eu estou desperto. Agora, olha a questão surgindo, será que eu faria o mesmo pelo meu próximo? E quando alguém me clamar perdão, será que eu vou doar esse perdão? Aí eu já estou desperto para a situação, porque eu já vivi, eu já senti o que é, como é bom. Por que eu não posso ofertar? Eu já passei pela experiência. Então, além de eu saber, eu sinto, eu estou desperto, eu me enquadro, eu passo a fazer parte então dessa passagem evangélica de Jesus, do Evangelho de Jesus. Aquele que mais sabe, mais é cobrado. E uma vez que passamos a fazer parte dessas passagens, temos como obrigação, tá? Não é questão de livre-arbítrio, gente. A gente pode tudo, tá? Se quiser fazer, faz, mas vai ter que receber. É ação e reação. A gente não precisa ficar aqui enrolando, tá? Trocando cesto por meia dúzia. Podemos ir direto no assunto, ok? Mas nós temos que ter ciência disso. Se eu estou desperto para um determinado sentimento, para uma determinada experiência, eu tenho que ofertar lá meu próximo, né? E existe uma passagem no Evangelho que vai esclarecer isso e eu encerro a questão, tá? Onde um devedor, né, para o seu credor, e diz que ele não pode, o seu credor primeiro manda prendê-lo, né? E ele diz assim, olha, eu não posso pagar, né? Ele implora o perdão. O credor, vendo, se compadece e perdoa. Esse irmão sai então, né? E no seu caminho encontra um que lhe deve também. E o que ele faz? Manda açoitar aquele que lhe deve. Ele esquece do exemplo que já tem dentro dele desperto. Olha, eu implorei por perdão e fui perdoado. Agora um implora pelo meu perdão e eu, o que eu faço? Eu condeno. Nessa passagem, este homem condenou aquele que lhe devia e manda trancafiar, né, na prisão, açoita. E aí o que acontece? Tá? Os personagens dessa parábola, vendo essa situação, vai levar o recado, tá, para o seu senhor, que foi aquele que perdoou ele antes. Fala, olha, aquele homem que você perdoou não está fazendo correto com o outro que deve para ele também. Então, aquele senhor fica desapontado, né? Manda chamá-lo. E ali tem toda uma lição evangélica, né? Olha que interessante. Por isso que é aquele que mais sabe, mas é cobrado. O evangelho é cheio de pontes. A gente precisa alinhavar uma passagem a outra. A gente está falando dessa passagem, a gente também, agora está me vindo na mente, que a gente pode linká-la com a oração do Pai Nosso, no momento que a gente pede perdão. Olha, me perdoa, Senhor. A voz do universo responde assim, claro, filho, a resposta está dentro de você. Eu vou te perdoando conforme você perdoa as dívidas também dos seus inimigos. Doai as minhas dívidas. Assim
como eu perdoo as dívidas do meu próximo. Tudo é uma troca. Nós devemos viver em harmonia. É causa e efeito. É justamente isso, tá? Eu espero ter respondido. Tá bom, Cid Chagas? Pra gente não aprofundar muito, porque tem coisas que fogem um pouco aqui, em que a gente pode aí levar o assunto, como você disse, para patamares mais profundos de raciocínio de lançar, determinar ou induzir, né, a determinadas dúvidas. E sim a gente preambular, ficar mais por cima, assim, né, na periferia deste assunto que é a afinidade mental, porque, meus amigos, Jesus pede uma coisa para nós: amem. Na Epístola de Paulo 13 aos Coríntios tem a receita disso. Olha, eu posso saber tudo, posso fazer tudo. Enfim, resumindo, se eu não tiver amor, eu nada sou. Vibrem com amor que está tudo certo. A gente emanando amor para o mundo vai devolver para nós. Tá? Pode colocar assim, Xanri, eu vou responder agora a pergunta do Diego Portela, tá? Espero estar à altura dessa resposta. O Diego Portela nos pergunta o seguinte: quanto das afinidades de mães e filhos, esposas e esposa, essas afinidades seriam os elos de nossa evolução obrigatória? Muitas vezes sim. Se nós lermos o livro Nosso Lar, né, nós vamos ver ali casos muito interessantes. Exemplo da mãe de André Luiz, tá? Que volta, né? Que pretende voltar, no caso ali, ela narra um pouquinho da experiência que pretende ter aqui no planeta. Por quê? Porque precisa reencontrar com o pai do André Luiz, enfim, para reajustá-lo. E ali ela conta, ela narra toda uma situação em que ele está envolvido. Nota-se que aí tem uma afinidade, tá? E essa afinidade vai colaborar para uma evolução, para o pai do André Luiz e para aquelas almas que o percebem, tá? Mas também para dela, com certeza, né? Leia o livro Nosso Lar, Diego, mas leia meditando em cada parábola, em cada palavra, tá? Você vai ver a grandeza espiritual dessas obras de André Luiz, porque uma coisa é apenas ler, tá? Outra é extrair daquele agente que está nos contando a lição. E quem é o agente? O Espírito André Luiz. Ali eu acredito que vai lhe responder esta dúvida que você tem. Mas existe sim as afinidades, tá? Estas afinidades, nós estamos ligados por estas afinidades, muitas vezes por alguns processos dolorosos, tá? Mas podemos com certeza transformar esses processos dolorosos em amores maravilhosos. Acredite nisso. Busque essa edificação, tá? Porque quem faz uma pergunta desse tipo, como você, meu querido, está preocupado com a edificação de um lar melhor. Parabéns, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, Xanri. Se vocês não tiverem nenhuma questão, eu vou aqui levantando, tá? Vou ajudando vocês a refletirem também. Como eu disse ao Cid Chagas, tá? Vocês estavam aí comentando a respeito do perispírito, né? É que as nossas informações gravam no perispírito, né? E aí vocês também comentaram a respeito da evolução interior de cada um e que isso repercute, reflete, né, no nosso mundo vibracional, na nossa psicosfera, nessa aura, né, que atraímos ou repelimos aqueles que nos rodeiam. E quando eu falo isso, eu já incluo encarnados e desencarnados. No capítulo 32, A Vontade e os Fluidos, do livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele nos diz assim, tá? O invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Então,
o nosso perispírito pode emanar uma aura iluminada ou obscura, segundo a natureza, viu, gente? Segundo a natureza grosseira dos nossos pensamentos. Então, se a gente tem pensamento bom, a gente alimenta uma atmosfera maravilhosa, que é daquelas pessoas que só de chegar perto de nós você fala: nossa, que bênção, eu adoro falar com você, tá? É tão bom falar com você. E como que a gente desenvolve isso? Falando do bem, tá? Hoje em dia, meus queridos, estamos tendo uma distração, tá? Do verdadeiro trabalho da propagação do Evangelho. Nós estamos distraídos muitas vezes com coisas fúteis, com preocupações que não vai nos levar a lugar algum. Então, por que não dar mais atenção, alimentar mais os pensamentos de bem, como o Evangelho nos propõe? É uma evangelioterapia, tá? Por que eu estou citando o Evangelho em toda a nossa fala? Porque é o caminho, é a solução. Todas as obras, todos esses tratados de autoajuda, de psicologia, de psiquiatria, que os grandes mestres tão bem deixou para nós, tá? Tudo de forma didática, sistematizada, para que nós pudéssemos chegar no patamar evolutivo que já estamos hoje. Jesus também falou de uma forma simples e com amor, porque ele veio para despertar o sentimento, a parte intelectual, a parte que iria reforçar este amor que ele deixou lá atrás, há 2000 anos, viria com o advento, né? Principalmente do Espiritismo, que viria descortinar muitas dúvidas, tá? Onde viria então reforçar o aspecto moral da criatura, e nós iríamos entender coisas que antes não entendíamos, né? Então, nós vamos gravando essas informações através deste alimento interior que vamos cultivando, tá? Então, por que não gravarmos coisas boas? Amor, por exemplo, né? Hoje em dia pouco se fala, né, em constituição familiar, pouco se fala em querer, né, elaborar, construir, melhor dizendo, um lar com qualidade, em planejamento familiar. Pouco se propaga caridade, mas nós vemos sim notícias negativas aos montes, chovendo nos meios de comunicação, né? Todas as formas de publicidade que nos distraem, que ganham tempo, enquanto nós vamos ficando a ver navios, tá? Então, por que não olhar para aquilo que realmente está fazendo parte do nosso interior? Diga-me com quem andas, igual disse um irmão acima, né? E eu lhe direi quem és. Diga-me o que cultivas em teu interior, e eu lhe direi o teu destino, tá? Porque aquilo que nós vamos alimentando, nós vamos fortalecendo para vir para a nossa realidade. É um convite que nós estamos fazendo. Então vamos procurar amadurecer, melhorar, tá? Nós estamos citando tudo isso aqui para entender que estas afinidades do qual estamos falando está aqui, gerando neste momento dentro de nós, sendo gerada dentro de nós. E nós, em algum momento, vamos ter a consequência disso, seja boa ou seja ruim, dentro daquilo que classificamos como ruim, né? Vamos meditar mais a fundo sobre isso. Vamos procurar melhorar a cada dia, né? E esse melhorar não quer dizer ser puritano, não quer dizer se santificar, não. Kardec já nos instrui sobre isso, né? Olha, o verdadeiro espírita, e aqui eu vou abrir um entre parênteses, o verdadeiro cristão, tá? É aquele que reconhece que tem defeitos, mas que procura ser hoje melhor que ontem, que procura resistir a esses arrastamentos do mal. O que é isso? É conhecer a si mesmo, tá? É a beleza magistral da questão 919 do Livro dos Espíritos. Então nós podemos sim melhorar a nossa qualidade
divina interior, tá? Vamos meditar sobre isso. Vamos procurar crescer a cada dia. E assim nós vamos nos aproximando do amor, tá? Do amor que Jesus fala para nós despertarmos nesse reino de Deus interior. Meus queridos, se tiverem mais alguma questão para que nós possamos tratar, eu estou à disposição, tá? Eu vou deixar a Shanri fazer o comentário e em breve nós voltamos. Muito bom. Obrigada, José Antônio. Bom, pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta? É o momento agora. Aí nós vamos passar para a parte final, que é a prece final. Muito bem. Eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Agradecer mesmo de coração por vocês terem aberto novamente este espaço. Da nossa parte, procuramos fazer tudo com muito carinho. Sabemos que é um assunto complexo. Eu procurei deixar da forma mais simples possível, tá? Desculpe se eu usei alguma obra que não é do costume, né? Do dia a dia, vamos dizer assim, dos irmãos aqui presentes, tá? Eu vejo nessas obras um conteúdo maravilhoso que eu citei aqui agora, tá? Leon Denis, Emmanuel, Ernesto Bozano, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, Joana de Ângeles, né, que eu poderia alguma coisa dela, mas enfim, obras maravilhosas que estão ali às vezes esquecidas, tá? No cantinho da livraria. Vale a pena folhear essas obras, ter o contato, tá? O livro Pensamento e Vida de Emmanuel, por exemplo, psicografado por Chico Xavier, ao qual nos baseamos quase toda esta fala, é perfeito. Nos dá um tratado de conduta que devemos ter com o interior, porque nós estamos conectados com o universo. É uma teia cósmica. O que fazemos aqui repercute, tá? No universo. O cuidado que Emmanuel tem para que nós possamos despertar, para termos esse cuidado também com a emanação dos nossos pensamentos. Então eu quero agradecer a todas essas equipes de espírito que colaboram conosco, né? Esses irmãos abnegados em nome do Cristo, que vêm mostrar para nós que o reino de Deus está dentro de nós, como Jesus disse, que os espíritos superiores disse na questão 621 do Livro dos Espíritos: a lei divina está gravada em vossa consciência. Façamos desse templo, então, onde respiramos, né, os pensamentos de todas as mentes existentes no universo, compartilhando, né, onde assimilamos pensamento, onde nos associamos com esses pensamentos encarnados e desencarnados. Fechando então a nossa consideração final, eu cito Emmanuel, tá? O prefácio do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier em 1958. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Muito obrigado e Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos, meus amigos queridos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao José Antônio pelo belo estudo. E sendo assim, vamos elevar nosso pensamento ao alto, mentalizar a figura de Jesus, nosso Mestre tão amado, e juntos fazermos a prece final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. E agradeço a todos os participantes da nossa sala de estudo. Que possamos estar aqui mais vezes, estudando essa doutrina maravilhosa. Então, boa noite a todos. Deixo um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada. Passando, Jean-Ri. Graças a Deus. Obrigada, querido Mestre Jesus, amoroso, valoroso, nosso Mestre, nosso modelo e nosso guia. Obrigada mais uma vez, José Antônio. Obrigada a todos. Obrigada a vocês aí, amigos que estão conectados na Rede Amigo, ouvindo aqui a Sala Falando Espiritismo. Não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, né? Com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, toda terça, às 15h21. Também a quinta-feira, 21h, com o nosso estudo, que iniciamos há pouco tempo, com o Beto Costa, os princípios básicos da doutrina, né? Então, meus queridos irmãos, uma noite proveitosa a todos e vamos permanecer com Deus. Até quinta-feira, às 21h. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.